Olá, olá, amigos, canal Tricolaço, mais uma vez aqui para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube, depois de Bragantino 2, São Paulo 1, pelo Campeonato Paulista de Futebol. Não tenho costume de fazer vídeos após jogos do Campeonato Paulista, mas como essa semana eu não consegui fazer o vídeo da segunda-feira, deixei para quarta, já que teria jogo, e vamos lá tentar falar rapidamente. Avise os amigos aí que o nosso simplório canal está aqui para a gente... Pra você ver se concorda comigo ou não, pra você dar também sua opinião aí, escrever, falar o que você quiser, fique à vontade e vamos lá. A coisa está preocupante. Eu estou mais preocupado do que eu já tive em outros momentos com o trabalho do Rogério Ceni. Alguém pode dizer, pô, mas tá ruim faz tempo, você se manifestou só agora. Não acho que tá ruim faz tempo, mas não gosto do que estou vendo agora. A história é a seguinte: ninguém vai me convencer de que o Rogério Ceni é um cara que não quer ganhar, não gosta de ganhar e tal. Ninguém vai me convencer também de que o Rogério Ceni é um cara que vai sabotar o São Paulo, que não tá nem aí e tal. O cara que trabalhou 25 anos no clube como jogador, a última coisa que ele vai querer é fazer alguma coisa que prejudique o São Paulo. Mas o Rogério tem um defeito que vem de carreira de jogador, que o acompanhou na carreira de técnico que ele está trilhando agora, uma carreira bem sucedida até agora. Se você pegar um cara que é campeão da Copa do Nordeste, campeão da Série B, campeão brasileiro da Série A, campeão lá no Ceará também, e tudo. É um cara bem sucedido, ganhou títulos, montou times interessantes, fez bons trabalhos, inclusive no São Paulo, na minha visão. Acho que o trabalho do ano passado não é desprezível, eu já disse isso aqui. Só que é o seguinte, e muitas pessoas já disseram isso em outras vezes, eu não disse, porque apesar de considerar que isso existia, eu não via esse traço tão apurado como eu estou vendo agora. Qual é? O Rogério tem um problema muito sério. O Rogério trabalhou para o Fortaleza, trabalhou para o Cruzeiro, trabalhou para o Flamengo, trabalhou para o São Paulo uma vez, está trabalhando para o São Paulo de novo. Mas o Rogério Ceni trabalha para si. E trabalhar para si significa o seguinte: marcar meu nome de alguma maneira em alguma ação que eu venha desenvolver. O Rogério gosta da marca. Não é proibido. Aliás, no Brasil isso é uma coisa... que recebe um nível de crítica para mim maior do que o desejável. Em relação a outras culturas, a gente tem uma coisa de que o sujeito é arrogante. Em alguns países isso é super normal, o cara tem todo o direito de falar dele, das coisas dele, de mostrar as conquistas dele, de dizer que ele é o melhor e ninguém enche o saco dele por isso. No Brasil tem um pouco disso. Agora, o sujeito pode sim se promover, digamos assim. Só que eu acho que é uma estratégia burra quando você quer deixar uma marca, um traço, uma assinatura e você não consegue resultado positivo com aquilo. Então não adianta nada eu anunciar, eu sou o maior construtor de carros do mundo, mas meu carro é uma porcaria, então eu não sou o maior construtor de carros do mundo. Eu só acho que eu sou o maior construtor de carros do mundo, né? O ideal é que eu me reconheça como o maior construtor de carros do mundo e que quem consome meu carro pense a mesma coisa. Isso não está acontecendo com o Rogério. E isso precisa parar urgentemente. Porque o time do São Paulo não joga bem. Teve uma ou outra boa atuação. Eu gostei do jogo com o Palmeiras, como eu disse aqui, apesar do Palmeiras ter dominado a maior parte do jogo, mas o São Paulo soube se segurar. Aquele foi um jogo de defesa e eu acho que a partir dali, falei no vídeo, foi exemplar do ponto de vista do trabalho defensivo. O último jogo bom que o São Paulo fez para valer, curiosamente, foi a derrota para o Corinthians, que acontece em falhas individuais, 2 vezes, mas onde o São Paulo teve o domínio das ações e onde o São Paulo pressionou demais e não fez mais de um gol porque... teve um pouco de azar, teve decisões tomadas erradas por jogadores, teve atuação boa da defesa do Corinthians em alguns momentos, mas aquele foi um jogo bom.
O jogo de domingo passado contra o Santo André foi uma coisa horrorosa, onde o São Paulo foi mais presente, melhor no segundo tempo, quando vence o jogo por 1-0, mas isso, se a gente fizer uma comparação com o Santo André, dentro do ambiente do jogo. Mas o São Paulo não fez uma grande apresentação. E hoje a mesma coisa, com uma curiosidade. O São Paulo jogou melhor no segundo tempo hoje do que no primeiro, mas perdeu o jogo no segundo tempo. Perdeu porque não soube ganhar. E aí começam alguns problemas assim que precisam ser analisados. Primeiro, não vou me contradizer aqui, eu sempre disse que eu entendo que o Campeonato Estadual deve ser encarado muito mais como um experimento, um torneio de treino, de preparação para o que vale na temporada, do que jogá-lo para ganhar. Então, eu até admito que treinadores façam experiências, rodem o elenco, promovam jogadores que ainda não tiveram oportunidades para observá-los, para que ao longo da temporada a melhor escolha seja feita para manter uma base do time. Só que tem umas coisas que acontecem em períodos assim, que eu chamo de treinamento, que são o seguinte: quando você começa a observar que alguma coisa não funcionou, a tendência é mudar. E o Rogério não muda. Não muda porque ele acredita em algumas ideias, eu acho louvável você ter ideias, e acho que o Rogério, de um modo geral, é um cara de boas ideias. Só que tem coisa que não adianta insistir. Então vamos lá. O Rogério tem um case de sucesso lá no Flamengo. Quando ele tira o William Arão da posição de volante e coloca ele na zaga. Né? Que mudança, será que vai dar certo? Deu certo. Não deu certo no dia seguinte, precisou de insistência. O Arão ganhou consistência naquela posição e virou um case de sucesso do Rogério. Porque ele conseguiu deixar o meio de campo dele mais leve e ganhou um cara na defesa com bastante competência para jogar ali. E onde é que ele está tentando, na minha visão, fazer o mesmo no São Paulo? Utilizando o Luciano como meia. O Rogério já disse em entrevistas que o Luciano não gosta muito de jogar de 9. O Luciano nunca jogou de 9, a não ser no início da carreira no Corinthians, e ainda assim sempre foi um cara que jogou muito mais do lado do que no centro. Ele gosta de jogar assim. E ele pediu uma oportunidade para jogar no meio também. E isso bateu com a ideia do Rogério de tê-lo no meio também. A ideia original é utilizar o Luciano como atacante por trás do atacante central, do Caleri, por exemplo. Só que na prática, e essa ideia não é ruim, o Harry Kane joga várias vezes assim no Tottenham. Jogou assim na seleção inglesa. Outros atacantes fazem isso. O Gabigol no Flamengo do Dorival jogava atrás do Pedro, mas sem deixar de ser Gabigol. Só que o Luciano está jogando como meia. E o Luciano não é meia. Então, precisa acontecer o seguinte: o Luciano pode jogar por trás da última linha de ataque? Pode. Mas o Luciano tem que estar dentro da área. E o Luciano não está indo dentro da área. E curioso que nenhum colega pergunta também na coletiva para o Rogério, né? Eu gostaria de saber, ô Rogério, ele não entra na área porque você não quer, porque você prefere que ele fique ali, ou ele não entra na área porque ele não está conseguindo equilibrar as duas funções? Porque se não está conseguindo, não pode continuar, cara. Você está perdendo um jogador que faz gol e que sempre que entra na área faz gol, e fez gol assim no Campeonato Paulista, fez gol assim contra o Corinthians. No momento do jogo em que passou a jogar mais à frente, entrou mais na área, fez um gol e quase fez outro. Mas não joga assim na maior parte das partidas. Porque a impressão que dá é que é para ele ficar ali, não é para entrar, para que quem está lá na frente como centroavante, no caso o Erisson, começou o jogo hoje, seja o definidor. Parece que é proibido ao Luciano ser um segundo definidor. Se essa ideia é do Rogério, ela é ridícula. Ela é ridícula. Pô, pode ser que com o tempo o Luciano vire um meia? Pode. Tudo que você faz com insistência, com treinamento e com repetição, um dia vai ter resultado. Agora, tá muito difícil de vislumbrar o Luciano sendo bem sucedido nessa função, e isso prejudica o time.
Esse é o detalhe. Se você quer fazer experimentações, faça-as, desde que essa experimentação não prejudique o time. E essa experimentação está prejudicando o time. Porque o time do São Paulo não tem mais um jogador de presença diária junto com o Caleri. O Caleri se tornou um jogador estéril, que não tem com quem trocar passe. Fica preso no meio do monte de zagueiro. Tá jogando mal também, é bom que se diga. Mas é preciso ter essa presença mais constante ali. Pode jogar por trás? Pode. Mas tem que entrar na área. Tem que entrar na área. Hoje o Nestor não começou jogando. O Nestor é um cara que tem habilidade, tem boa capacidade de passe. Mas é um jogador que não brilha, no sentido de contagiar o time. E é um jogador que no arremate do lance, tem errado bastante. Né? Por isso que a torcida está pegando no pé. Mas ele tem qualidade. Aí hoje ele não começou jogando. Aí o Rogério Ceni armou aquela linha do meio do São Paulo, com o Pablo Maia e o Jackson Mendes, alinhados. Os dois dão combate, os dois marcam, os dois desarmam. E ninguém ficou responsável pela criação, só o Luciano. Aí ele pôs o Rodrigo Nestor no segundo tempo, no lugar do Jackson Mendes. O time melhorou. Aí ele vai dizer assim, tá vendo? Que o Nestor tem o passe de qualidade, se é mais móvel. É verdade. É verdade. Mas ele precisava colocar os dois alinhados ali. O Jackson Mendes é um jogador que tem qualidade no passe para avançar. Não podia fazer essa função um pouco mais adiantado? Ou então podia começar com o Nestor, com o Luciano lá ao lado do Erisson. Por que não? Para receber bola. Aí acertou, o time ganhou velocidade, entrou o Galopo no lugar do Erisson que machucou. Aí outra coisa, né? O Galopo hoje é o artilheiro de São Paulo, 4 gols no campeonato. A torcida pede para ser titular. Não é. Você escalaria o Galopo como centroavante? Eu não. Eu colocaria ele nessa linha atrás do Luciano, sendo o Luciano o homem da referência. Precisa ser um 9 preso na área. Ele não gosta de jogar assim. Dê mobilidade a ele, mas não precisa jogar atrás. Aí os gols saem de forma acidental, na minha visão. Não tem mérito o Galopo? Tem. Tem. Foi competentíssimo. Hoje, bela matada de bola. Toca por cima do goleiro. A bola passou um trisco só para dentro. Mano, foi gol. Teve um outro lance no segundo tempo, outra bela matada de bola, só que o zagueiro chegou e tirou dele. Né? Mas ele vai estar no próximo jogo? Se o Caleri não jogar e o Erisson continuar machucado, nessa função. E já que ele é móvel, por que ele não pode fazer a função do Nestor? Ele tem habilidade para cair para os lados, para tentar o drible. Não dá para usar ele em condição melhor. E olha que eu nem sou... Tô soluçando um pouquinho. Eu nem sou do fã-clube do Galopo, não compro essa ideia que é um craque, injustiçado. Acho que ele deve muita coisa, ele melhorou esse ano, sem dúvida, mas ainda precisa apresentar mais e tudo. Mas também não é pra ficar só no banco, pô. Com 4 gols e o time estéreo, o cara tem que jogar. Os acertos do Rogério até aqui, acho que ele convence quando ele pede o David e o David vem. O David hoje não jogou bem, mas na média tem jogado bem. Pedrinho, quando entra, sempre faz uma rabisqueira ali. Hoje entrou, não conseguiu. Outra insistência inútil do Rogério Ceni. Usar o Caio Paulista do lado direito. Ele não tem jogado mal, mas atenção. Usar o Caio Paulista do lado direito para fazer a ala ou a ponta. Quando ele jogava dos dois lados no Fluminense, foi recuado pelo Diniz para fazer lateral esquerda e fez bem. E foi contratado pelo São Paulo para ser o reserva do Wellington na lateral esquerda. E ele agora só entra para jogar do lado direito. Como eu disse, já jogou bem. Mas depende de uma insistência muito maior. Não é uma atividade automática. Então vai demorar para trazer resultado. Então, eu fico aqui imaginando o seguinte. O Rogério Ceni vai continuar vendo o futebol só de maneira autoral ou vai aliar isso ao resultado?
Eu não gosto desse negócio, não, tem que fechar a casinha. Eu detesto isso aí, para mim é pobreza de criação no futebol. Você botar. Ah, não, mas o time, quando não é forte, isso é uma ideia que alguém gestou aqui no Brasil, alguém comprou alguma vez, aqueles comentaristas da coisa mais imediata compraram essa ideia. Oh, o time, quando é ruim, fecha a casinha. Não tem que fechar a casinha, é coisa de timinho. Né? Você tem que, na medida do possível, procurar propor jogo, criar, sair para o ataque, enfim. Né? Agora, tudo isso tem que ser pensado para que você possa obter resultado. Se for só para você admirar, olha, o time trocou 529 passes, teve 63% da posse de bola, criou 7 chances de gol, mas perdeu, amigão. E o que você pode fazer para resolver essa situação? A situação de você não vencer não é otimizar a capacidade dos jogadores do seu time? O Luciano, que é um fazedor de gols, não pode entrar na área. O Caio Paulista não pode aparecer mais do lado esquerdo quando vai jogar. O Nestor não pode ficar mais vezes no banco e testar um pouco o Galopo no meio para ver se rende alguma coisa ali. Vai ficar sempre nessa coisa autoral de vou fazer o meu e vou provar que eu estou certo, com o tempo passando e não dando certo. Ô Robson, mas no ano passado você era a favor. Não, eu era a favor porque eu entendia que a ideia de jogo estava correta, utilizando jogadores com as suas potencialidades em algum momento do ano. Né? Hoje está essa coisa aí de querer testar, de querer criar, inovar. Cara, não estou chorando pelo Campeonato Paulista, continuo com a mesma opinião. Se não ganhar, que se dane, entendeu? Só que eu quero olhar para frente e ter algum tipo de esperança na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana. Dá para ter esperança desse jeito? Não dá. É essa a questão. Valeu, gente. Grande abraço, divulga o vídeo aí para a turma, hein? Valeu!